Mas, irmãos, a paz do Senhor, vamos agora ao estudo da lição número 3 da Escola Bíblica Dominical, aqui nesse nosso segundo trimestre de 2020. Lição 3, eleição e predestinação. Estamos estudando, para lembrar dos irmãos, o assunto do trimestre, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com a expressão da promessa, a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. O texto diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 4, 5. Verdade prática: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. As leituras diárias, que eu espero que cada irmão tenha feito, né? Na sua casa, e a leitura bíblica em classe está em Efésios 1, 4 a 12, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco, em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Ele tem um objetivo geral desta lição: informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Então vamos lá. Introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam ou esclarecem, o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Basicamente, nós temos dois caminhos, que a teologia, o estudo teológico, levou nessa parte chamada certeza da salvação. A salvação é dividida em várias partes, e há uma parte chamada certeza da salvação, e aí vem esses dois pontos, chamados normalmente de calvinismo e arminianismo. A linha pentecostal adota o pensamento arminiano, com alguma diferença de pensamento, mas em geral este. E é o que mais ou menos nós vamos estudar na lição, embora o autor não faça autor da lição não faça nenhuma referência a essas duas linhas. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Então, esse é o tema da lição. Primeiro, eleição. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Isso é muito importante. Depois nós vamos tocar um pouco aí nesta situação. A eleição. Essa parte que ele fala aqui. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Existe uma eleição da parte de Deus, nós vamos ver isso com mais calma aqui durante a lição, mas com o objetivo que o homem busque a santidade de Deus. Vamos lá, ponto 1. Eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha lógica. Por exemplo, há um ano e pouco atrás,
né? Tá quase fazendo 2 anos. Houve uma eleição no Brasil para presidente da República, primeiro com várias pessoas no primeiro turno, e depois um segundo turno, em que Jair Messias Bolsonaro e Fernando Haddad concorreram, e pela votação o povo escolheu Jair Messias Bolsonaro. Ponto. Só para você entender, não vou falar de política aqui, não tem nada a ver. Eleição é escolha. Alguém foi escolhido de alguma forma. No caso aqui do Senhor, não é uma eleição com voto. Nós vamos ver e você vai entender isso aqui. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha, dessa eleição. 1. Em quem fomos escolhidos? Nós, em Jesus, por isso a eleição é cristocêntrica. 2. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E 3. Qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, a eleição é cristocêntrica, fomos eleitos em Cristo, antes da fundação do mundo e para louvor da sua santidade. Esse aspecto, esse pensamento, tem que permanecer conosco nesse estudo da lição de hoje até o final. Há um comentário aqui de Donald Stamps, da Bíblia Estudo Pentecostal, que afirma que a eleição das pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. A declaração de fé da Assembleia de Deus, a lição estudamos, nós somos da Igreja Metodista Pentecostal, mas usamos a revista da Casa Publicadora dessa Assembleia de Deus. A declaração de fé deles diz: Deus elegeu a Igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro 1:2. Fique bem colocado para você a questão de presciência. O que é presciência? É quando alguém sabe algo antecipadamente. Quem tem essa característica, quem tem isso é Deus. Ele é presciente. Além de ser onipotente, onipresente, onisciente, onipotente, onipresente, ele também é presciente. Ele sabe as coisas antes que elas aconteçam. Então, Deus conhece todas as coisas, fica com esse pensamento, né, com esta situação para a eleição toda. As condições de eleição, como é que elas se dão? A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Então, esse é um ponto também principal da lição. Porque nós vamos falar de eleição e predestinação e vai haver uma situação que tem que ser bem entendida. João 3,16, 1 Timóteo 2, 4-6. Eu vou ler até para você aqui, 1 Timóteo 2, de 4-6. Esse texto faz parte até, se eu não me engano, da leitura aqui nossa inicial da semanal, né? 1 Timóteo 2, do 4-6, que diz: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. E João 3,16 não precisamos citar: Deus amou muito da maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a eleição é para todos. A gente me pergunta: mas todos vão ser eleitos? Não. Nem todos vão ser eleitos. Mas a eleição é para todos. Nós vamos ver isso aqui com calma. E torna-se realidade para cada pessoa que, de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório, e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, somos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, não pelas nossas obras, segundo Efésios 2, de 8-9, que ainda vamos estudar em outras lições lá para frente. O texto, todo o trimestre será em cima de Efésios. Daqui a pouco nós vamos estudar especificamente isso. Eleição, e aí, guarde bem esse conceito, meu amado irmão. Não é meritória. Eu sou eleito por Cristo, né? Eu sou eleito pelo Senhor. Então é por meus méritos, porque eu sou bonzinho, porque eu sou propenso a ajudar as pessoas, ou eu dou meu dízimo na igreja. Não, não, não. Salvação não é meritória. Eleição não é meritória. É pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adiante. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele.
O verbo grego usado aqui para santo é agios, significa separado do pecado. Ser santo não é nunca mais pecar na vida, porque até a gente estaria contrariando a Bíblia. O João diz lá na sua carta, aquele que não dizer que não houver pecado, fala mentiroso. Não pode dizer que não tem pecado. O apóstolo São Paulo, o maior pregador da palavra de Deus, disse que o Senhor Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, do qual ele é o principal. Ele se considerava o principal. Então, na verdade, ser santo não é não pecar nunca mais. Ser santo é ser separado. Separado, se afastar o máximo que você puder do pecado. O pecado está ali te rodeando, você corre dele. Se afastar das coisas deste mundo, que vem fazer com que você se distraia. Se afastar de tudo que você pode perder a sua comunhão com Deus. E o adjetivo grego, eu não sei falar grego, né? Amomos, vamos dizer assim, é irrepreensível. Expressa sem defeito ou inculpado, segundo Filipenses 2,15. Para que esses termos apontam? Para a santificação, isto é, alto padrão ético e moral de vida, agradar a Deus que nos deu em Cristo. E aqui é um aspecto bom, esse aqui nós estamos quase terminando a primeira parte do estudo, depois nós vamos entrar no ponto 2 e no ponto 3, é a santificação. Cremos, e aí quando estou falando cremos, não só Metodia Pentecostal, Assembleia de Deus e outras igrejas pentecostais. A santificação é progressiva. Você aceita Cristo e já verdadeiramente recebe uma santificação. Mas Deus vai moldando a nossa vida. Deus vai agindo em nossa vida através da sua palavra, através da nossa comunhão com Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me afasto do pecado e mais eu santifico a minha vida. Logicamente, ainda estou nesse corpo de pecado e ainda tenho a tendência a pecar. Paulo disse, o bem que queria fazer não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço sempre. Por causa do pecado que em nós habita, que veio de Adão. Como diz lá em 1 Coríntios 15, o primeiro Adão é pecado, o primeiro Adão morte, o segundo Adão ressurreição. Nós recebemos essa herança pecaminosa. Por isso precisamos da santificação. E a Bíblia diz, o Senhor diz em João, Evangelho segundo São João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? A verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade é a sua palavra. Nós vamos ver nessa lição, lá no outro ponto, e durante todo esse trimestre, que o Espírito, que já até o seu nome diz, Espírito Santo, ele vai trabalhando na nossa vida. O que acontece quando o crente peca? O Espírito Santo vai lá e o incomoda, e o mostra que ele está errado. Então, quando o Espírito Santo faz isso em nossa vida, nós devemos olhar para onde erramos, o que erramos, como erramos, pedir perdão a Deus pelo aquele erro que cometemos e procurar não mais cometê-lo. Vamos cometer outros erros? Sim, porque somos seres humanos. Mas temos que nos procurar estar mais e mais de acordo com a vontade do Senhor em fazer aquilo que Ele quer para nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Vamos parar aqui a primeira parte do estudo. Daqui a pouco nós vamos fazer a segunda parte. Em nome de Jesus.